Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Alberto Magno, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 159 da biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Thiroux d'Anjou. Estamos no capítulo dos sermões. Sobretudo, ele comenta nesse capítulo, mais especificamente, os sermões anotados por um certo Benedetto, né, chamado Sermões Vulgares, porque foram anotados, né, na língua vulgar, né, no italiano. Né? E estamos aqui, o autor decide falar sobre os sermões, dividindo-os tematicamente, né? E agora é um outro tema que ele vai tomar aqui, e esse é o último tema do capítulo, é o último tema do capítulo. Vamos ver se a gente termina o capítulo hoje, né? Diante de um povo eminentemente comerciante, como de Sena, Bernardino não podia deixar de falar do comércio e dos pecados que por esta causa se cometem. Chega a contar 18. A esse respeito, ele mostra, com a vivacidade que lhe é peculiar, as diversas práticas de que usavam os negociantes desonestos. Muitos se assemelham às de hoje. Eis agora uma série de sermões sobre o modo por que deve o marido amar sua mulher e a mulher seu marido. Ninguém mais do que este homem do claustro aprecia o encanto e o valor de uma boa esposa. Ninguém fala a esse respeito com mais graça e calor. Palavras de São Bernardino aqui. Saberias dizer-me qual é a coisa mais bela e mais útil que se possa ter em casa? Será ter muitos criados obedientes e bem vestidos? Não. Será ter muitas pratarias, muitas tapeçarias de pano ou de veludo? Também não. Será ter filhos obedientes, sossegados e amáveis? Não, ainda não. O que então? Sabes? É ter uma mulher bela, boa, sábia, honesta, mansa e que dê bons filhos a seu marido. Certamente, isto é o mais belo ornamento que se possa ter em casa. Sabes a que se pode comparar esta mulher? Ela é semelhante ao sol que ilumina o mundo. E sobre a terra, nada mais belo que o sol. Quem o diz? O Eclesiástico, no capítulo 26. Sicut sol ornamentam est in altissimis, ita mulier sapiens, in domo viri. Assim como o sol é um ornamento para as alturas, uma mulher sábia na casa de um homem. Ele quer que se julgue a mulher como uma árvore. Voltando aqui ao autor, né? Ele quer que se julgue a mulher como uma árvore, segundo seus frutos. Abre aspas. Ora, pergunta, que pode ver-se mais belo fruto do que uma criança? Não é o fruto da árvore plantada no paraíso terrestre e formado pelas próprias mãos de Deus? Fecha aspas. Por isso,
ele se indigna contra os que, não sabendo reconhecer a beleza deste fruto, não têm consideração para com a mulher que lhes dá. Voltando a São Bernardino. Há homens que mais facilmente aturam uma galinha por causa do ovo fresco que põe todos os dias do que aturam sua própria mulher. Se por acaso a galinha quebra um pote ou um copo, não lhe batem, porque para não se privarem de seu fruto, que é o ovo. Ó loucos, não sabeis suportar uma palavra de vossas mulheres, que vos dão tão belos frutos? Pois, se uma mulher diz uma palavra a mais do que convém a seu marido, ele pega subitamente do bastão e começa a espancá-la. E a galinha, que cacareja durante todo o dia sem cessar, tu a suportas com paciência para ter o ovo que pode vir a quebrar. Maridos rabugentos batem em suas mulheres, porque não as acham bastante adornadas, e suportam que a galinha faça suas porcarias, até em cima da mesa. Considera, pois, infeliz, considera o belo fruto da mulher, e se vê paciente. Não lhes deves bater pelo menor motivo. Não. Volta o nosso autor agora. O nosso pregador considera também a mulher como quem governa a casa. É para ele ocasião de pintar, com a precisão realista de um mestre holandês, 2 quadrinhos do lar. De uma parte, a boa dona de casa, mantendo tudo em ordem, arrumando o sótão, cuidando do azeite, do vinho e das conversas, separando o que é destinado a ser vendido ou a guardar, mandando fiar e tecer os panos, etc. E de outra, o homem solteiro, que não tem mulher para cuidar de sua casa, na qual tudo ainda anda sujo e em desordem. O azeite derramado, no qual se limita a jogar um pouco de terra, o vinho que azeda, etc. Vamos aqui às palavras do nosso santo. Sabes como dorme? Dorme numa vala, e o lençol que pousa em cima não o tira antes que esteja esfarrapado. Também na sala em que come, vêem-se ossos pelo chão, cascas de frutas, restos de legumes e toda espécie de detritos, quase nunca varridos. Sabes como a mesa é servida? Põe tudo na toalha, que somente se muda quando está podre. Os pratos, o cão os lambe, e com isso estão lavados. Toda a louça está partida. Vai e olha. Sabes como vive este homem? Como um animal. Eu te garanto que jamais se pode viver bem vivendo só. Mulheres, agradecei. Voltando ao nosso autor, né? Bernardino vai longe neste assunto e seria embaraçoso acompanhá-lo. Aparecem os casos de consciência mais íntimos e mais delicados da vida matrimonial, e ele os trata com uma liberdade que perturbaria ainda hoje. Não é, de certo, no santo e puro religioso, uma busca indiscreta de questões escabrosas. É unicamente solicitude apostólica pelas almas que vê em perigo. Abre aspas. Em 1000 casamentos, diz, creio que há 990, que são casamentos do diabo. Fecha aspas. Por isso, não se cansa de repetir. Ai do pregador que não instruísse os ignorantes e advertisse os culpados. Repetidas vezes, incita as mães a trazerem suas filhas à prédica. Não somente as casadas, mas as que estão por casar. Queria também, nestas ocasiões, ver, ao pé do púlpito, todos os confessores da cidade e pede que se lhes reserve um banco. Se alguns dos ouvintes fingem-se chocados e altercam com ele a esse respeito, ele estranha, mas não se perturba, certo que está de cumprir o seu dever. Abre aspas. Sabes por quê? Pergunta. Eu te falo destas coisas? É para teu bem. Dizes, talvez, que minhas palavras trazem um fedor a teu cérebro. Eu te respondo que para mim não é fedor, mas o melhor cheiro do mundo. Fecha aspas. Recomenda ao auditório ouvi-lo com confiança e sem escandalizar-se,
senza escândalo e com fé. Sem escândalo e com fé, né? Aliás, compromete-se a falar discretamente. Abre aspas. Vistes alguma vez o gado entrar no esterco? Entra todo limpo, erguendo as asas para não se sujar e poder voar para o poleiro. O galo, desculpe, não o gado. Viste alguma vez o galo entrar no esterco? Entra todo limpo, erguendo as asas para não se sujar e poder voar para o poleiro. Assim farei eu. Fecha aspas. Ainda há outro assunto em que a audiência de linguagem apostólica constrangeria mais de um auditório moderno. O que é consagrado inteiramente a combater o vício infame que outrora atraiu o fogo divino sobre Sodoma. Segundo os testemunhos contemporâneos, a Itália estava então saturada desse vício. Sodomia, né? Os magistrados eram obrigados a editar medidas especiais para reprimi-lo, enquanto um escritor tristemente famoso, muito favorecido pelos príncipes e humanistas, Bocadelli, apelidado de Panormita, gabava-o em um livro seu. Isso explica que Bernardino julgasse dever aplicar o ferro em brasa de sua palavra nesta úlcera. É então que deseja um numeroso auditório. Abre aspas. Quisera, dizia, ainda que me restasse 1 libra de meu sangue, que o fosse hoje domingo, para que houvesse mais gente a ouvir-me. E às vezes, o acontecimento do dia que determina a escolha de seu assunto. É às vezes, né, o acontecimento do dia que determina o assunto. As eleições ou a posse de novos funcionários o levam a expor os deveres da vida pública. Os dos cidadãos, como os dos magistrados. A festa da Natividade oferece-lhe ocasião de tornar a falar da Virgem. Com que animação a aproveita? Abre aspas. Ó vós, homens, e todos vós, mulheres, exclama, fartai-vos esta manhã. Pigliamente stamani una corpacciata. Me dê um presente esta manhã. E não lhe basta. No correr da 8ª, volta ao mesmo assunto de Maria e celebra sua assunção. Abre aspas. Ó mulheres, diz, tratai de ser atentas. Se as pedras pudessem e soubessem, quereriam ouvir. Fecha aspas. No dia seguinte, sempre a respeito do mesmo mistério, chega ao que se chama uma gentilíssima matéria. Explica como a Virgem, no momento da saudação angelical, não está só, mas em companhia de 12 nobres moças. Essas moças são as personificações das 12 virtudes de Maria. O público da Idade Média aprecia bastante as alegorias deste gênero. Alguns pregadores desenvolviam muitas vezes algumas menos graciosas e de uma sutileza mais estranha. Estes sermões, de assuntos tão variados, parecem todos pela mesma chama. Todos pela mesma chama. Esta chama é o zelo do pregador, seu amor inquieto e ardente pelas almas. Se verifica que suas exortações estão sendo ouvidas, sente-se extremamente feliz, se verifica, né? Seu coração e seu próprio corpo se reanimam. Abre aspas. Garanto-vos, diz um dia em que acabava de verificar as boas disposições do povo. Garanto-vos que engordarei desde que cheguei aqui. Fecha aspas. Quando, ao contrário, verifica alguma resistência, magoa-se e receia as iras divinas,
cuja ameaça prevê pesar sobre seus ouvintes. A cada instante, avisa-os do perigo e acha, para fazê-lo, algumas dessas entonações de profeta, com as quais, meio século mais tarde, Savonarola amedrontaria Florença. Ao acaso, extraímos em vários sermões. Eis o texto que ele extrai aqui, né? Estais em melhores condições que nenhuma outra cidade. Mas, ai, tenho muito medo que debaixo de tantos bens esteja se preparando alguma coisa que me aterra. Tendes muitos bens, há paz em toda parte, abundância de tudo. Sois considerados por todos. Onde se pode viver mais docemente que na Itália? Cuidai que Deus diga, dei-vos a paz e não soubestes reconhecê-la, por isso dar-vos-eis a guerra. Dei-vos riquezas e dar-vos-ei a miséria. Dei-vos a família e dar-vos-ei a mortandade. Se disserdes que nada vos falta, responder-vos-ei que só uma coisa vos falta. E sabeis qual? Nada vos falta senão a ira de Deus. Cuidado, cuidado, cidade de Sena, que não se venha a dizer de ti o que Deus disse de Jerusalém. Videte civitatem alonde, flevit superilla et dixit. Si tu cognifis tempus visitationes tui, etc. Ele conquista a cidade de longe. Ele chorou por ela e disse, se você soubesse a hora de sua visita. Ó Sena, tu és bela, sim, mas Jerusalém o era mais. E digo-te, cuidado, cuidado, pois como o pecado daquele povo acordou a ira de Deus, assim eu te recomendo cuidado, para que teus pecados não acordem a ira de Deus. Ele vê e observa, e quando tiver visto e observado, convence-te de que será de ti como foi de Jerusalém, onde não ficou uma só pedra de seus edifícios e onde tudo foi exterminado. Alhures, Bernardino fala desse pregador que também sabe reunir para seus sermões multidões de 30 a 40 mil pessoas. Sabeis como se chama? Abre aspas, né? Sabeis como se chama? Pergunta. Chama-se Frade Bastone. Oh, é de certo um grande pregador. Mas tenho muito medo de que venha pregar-vos. Fecha aspas. O frate Bastone é o frade bastão, né? O orador ainda compara o anjo das iras divinas a um ceifador. Sabes como faz aquele que ceifa o feno? Lança a mão da foice e bate. Bate, bate. Ai, ai, Sena. Quando aquele que ceifa afia a foice, cuidado contigo, repito. Pois quando ceifou um pedaço de prado, afia novamente sua força e olha em torno, onde há alguma coisa a ceifar. Olha para o levante, olha para o poente, para o sul, para o norte. Lembra-te que já ceifou em toda parte, salvo aqui. Por isso te digo, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma muito cuidado, Sena. Voltando ao autor aqui, mais adiante usa o do mesmo exemplo. O ceifador descansa a foice na mão, segura-a pelo cabo, e nessa atitude interroga-se: que devo agora ceifar? E reflete. E depois de ter meditado assim, levanta a foice e com ela descreve um círculo.
Assim faz o anjo. Já acabou de refletir. Onde vou ceifar? Se pôr a mão em vós, senenses, ai, ai, ai de vós. Voltando ao autor aqui, né? Por isso ele suplica a seus patrícios de não esperar que comece a terrível ceifa. Abre aspas. Ó cidade de Sena, ó meus concidadãos, ó mulheres, ó minhas criancinhas. Não espereis, não espereis. Convertei-vos a Deus. Não espereis que a foice alcance a terra. Fecha aspas. Este grito de ternura alarmada mistura-se a todos os seus avisos, a todas as suas ameaças. É propriamente a nota de Bernardino. De novo um trecho do santo. Não posso ficar aqui, devo partir. E quando partir, irei lamentando-me, como fazem os alemães. A inquietação que por vós experimento e o amor que vos tenho me tornarão sempre atento quando ouvir falar de Sena. Vou-me o coração repleto de suspiros e de dores pelo receio que vos suceda alguma desgraça. Mais um trecho. Ai, a quem estou falando? Fala, meus senenses. Oh, se pudesses ver meu coração. Falo-vos com tanto amor e com tanta ternura, que se o visseis, acreditarias em mim. Ó meus concidadãos, sou verdadeiramente vosso e falo-vos com grande afeição. Mas, infelizmente, receio tanto vossa ruína. Voltando ao nosso autor aqui, algumas vezes a ameaça acentua-se e tem uma forma que é característica daquele tempo. O orador designa aquele que entrevê como instrumento, talvez próximo, das vinganças divinas. É o condottiere. A Itália era então presa de bandos de soldados de todas as nações, cujos chefes, muitas vezes hábeis, sempre sem escrúpulos, alugavam-se a quem mais oferecesse, e combatiam hoje para um estado, amanhã para outro, ou faziam, por conta própria, o banditismo em grande escala. Os tiranos acharam neles instrumentos apropriados à sua ambição sorrateira e não lhes desagradava substituir seus súditos debilitados por mercenários profissionais das guerras. O condottiere poupava, às vezes por camaradagem, a outro condottiere, que seu contrato obrigava a combater. Nunca, porém, poupava as populações, e em toda parte onde passava, semeava a devastação e morticínio. Sena, por experiência própria, sabia o que era, e outrora pagara quantias consideráveis para afastar de seu território estes terríveis visitantes. Devia, pois, compreender bem de que perigo a ameaçava Bernardino, quando exclamava: ó cidade de Sena, toma cuidado. Quando agora digo, porque Deus, quando estiver farto de esperar tua conversão, dirá a um dos executores de suas sentenças: capitão de homens d'armas, apodera-te desta cidade, despoja-a. Desenvolvia longamente esta ideia, comparando os soldados dos condottieres aos gafanhotos de que fala o Apocalipse. Mostrava-os destruindo tudo, saqueando as cidades, degolando indivíduos de qualquer sexo e idade, violentando mulheres, incendiando casas, destruindo obras de arte, quebrando teares, cortando videiras, roubando gado, queimando a presa que não pudesse carregar. Perguntava se estas coisas já não tinham sucedido. Recorria à lembrança daqueles que as tinha presenciado 20 ou 40 anos antes. Abre aspas, não ouvistes nunca falar
de Monsenhor Giovanni Acuto e de seus ingleses? Será que não há ninguém que se recorde? Estes é que sabiam castigar, fecha aspas. Este Acuto, realmente chamado John Hackwood, inglês de nascimento, fora, no fim do século anterior, um dos mais famosos e dos mais ferozes condottieri da Itália. Quando da tomada de uma cidade, como 2 oficiais seus brigassem pela posse de uma religiosa, disse ele, né? Abre aspas, tomai cada um a metade, fecha aspas, dizia-lhes, e de sua própria mão a cortava em 2. Os frades menores, conforme seu costume, o saudaram com estas palavras, abre aspas, Monsenhor, Deus vos dê a paz, fecha aspas. Respondeu-lhes, abre aspas, Deus então vos tire vossas esmolas. Quereis que Deus me faça morrer de fome? Vivo da guerra como vós viveis de esmola. Fecha aspas. O retrato deste condottieri está pintado a cavalo na Catedral de Florença. Não termina, todavia, estas sombrias profecias sua temporada. E não é com elas que Bernardino se separa dos senenses. No seu último sermão, o tom abranda e o adeus de um pai a seus filhos. Abre aspas. Talvez, diz, seja a última vez que vos prego e talvez nunca mais vos tornarei a ver. Fecha aspas. Aqueles que chama dilettissimo figlioli, queridos filhinhos, né? Dirige a aqueles, né, que chama dilettissimi figlioli, dirige suas recomendações supremas. Umas ligam-se a Deus, outras ao próximo, e as últimas a ele mesmo. A simplicidade do tom revela, melhor que todas as frases, a verdade da emoção. Acabando pelo que diz respeito, confessa humildemente sua fraqueza, seus defeitos, mas confirma com autoridade o ensino que ministrou em nome de Deus. Abre aspas. Se alguém, declara, vier atrás de mim contradizer-me, sabei que tenho o diabo nas costas e enganaria aqueles que o acreditassem. Fecha aspas. Agradece aos magistrados e aos cidadãos o terem lhe manifestado maior afeição do que merece. Tornará a vê-los um dia? Duvida, pois tenciona ir a países distantes. A todos pede orarem por ele, a fim de que cumpra a vontade de Deus e que continue ensinando os povos para a maior glória de Deus. E dando sua bênção à multidão, que se comprime mais numerosa do que nunca, na Piazza del Campo, termina. Abre aspas. Deixo-vos com a paz de Nosso Senhor e orai a Deus por mim. Fecha aspas. Não é verdade que, tendo assim percorrido esses predicti vulgari, tem-se da prédica de Bernardino uma ideia que não dão os sermões latinos publicados pelo padre Della Rey? Sem dúvida, uma estenografia, por hábil que seja, não pode ser uma ressurreição da palavra do orador. Há nesta palavra algo de intraduzível. É o segredo da decepção que causa muitas vezes a leitura de um discurso. Assim deve ser, com maior razão, da palavra popular, toda aplicada ao efeito do momento, inspirada nas circunstâncias, em comunhão com o auditório. Aí, quantas coisas agiam mais poderosamente ainda que as ideias expressas. A entonação, o gesto, a mímica, o quadro, a emoção do orador e a do público. A influência que de um passava a outro, e sem contar o que nosso pregador possuía no mais alto grau, o prestígio e a projeção da santidade. Mas, se a reconstituição completa da eloquência de Bernardino é impossível,
o admirável trabalho do modesto tosador de pano de Siena, o tal Benedetto, né? Não deixa de ser uma verdadeira revelação. Permite-nos compreender melhor o efeito que essa eloquência produziu e o elogio que dela faziam todos os contemporâneos. Mais ainda, projeta uma viva luz sobre a prédica toda da Idade Média e assim coopera com uma preciosa contribuição para um dos mais importantes capítulos da tribuna cristã e da sociedade medieval. Aqui tem uma nota longa, né? Dizendo o seguinte: o interesse que despertam os prediti vulgare leva a pensar que muito se teria ainda a fazer nesta ordem de ideias. Essa nota é tipicamente uma nota de historiador, né? Vocês vão ver. Já dissemos que as bibliotecas da Itália possuem vários manuscritos de sermões de Bernardino, apanhados em língua vulgar por ouvintes. Alguns não passam de resumos incompletos e secos que podem ser desprezados. Não haverá nenhum que se aproxime do manuscrito de Benedetto. O mais curioso, nesse sentido, parece ser um documento manuscrito contendo sermões pronunciados na Igreja Santa Croce, em Florença, em 1424, e escritos, segundo nos asseguram, dalla viva voce, por um florentino. Esse manuscrito acha-se na Biblioteca de Florença. Mas há um outro, no mesmo assunto, nos arquivos de Siena. Alguns curtos trechos do manuscrito de Florença, que têm o jeito e a graça dos sermões de Siena, foram publicados em 1871, com este título: Del Torre Moglio, Massimi de San Bernardino da Siena, Ricordo di Nosi. O professor Orazio Bacchi pensara, julgamos, publicar esse manuscrito por inteiro. Até hoje, porém, não realizou seu projeto. Pesquisas análogas poderiam ser feitas com interesse quanto aos outros pregadores italianos da época, os quais tomaram Bernardino por modelo. Geralmente só foram publicados de seus sermões resumos latinos mais ou menos secos. Conviria exumar das bibliotecas de Itália os apanhados em língua vulgar feitos pelos ouvintes. Estes apanhados existem. Assim, o frade Marcelino de Civesa, autor da Storia Universale delle Missioni Francescane, achou na Biblioteca de Florença um manuscrito contendo 6 sermões, dos quais publicou 5. Um do bem-aventurado Bernardino de Feltri e os 4 outros de Michele da Milano, sob o título Cinque Prediti a Monachi in Lingua Vulgare de 2 celebri franciscani del século XV. Prato, 1881. Estes discursos não deixam de ter alguma semelhança com os de Bernardino. Então, aqui a gente termina o longo capítulo, né, sobre os sermões de São Bernardino. Esse é o maior capítulo do livro, inclusive, que ele se dedica, né, o autor aqui se dedica a dois grandes grupos de sermões de São Bernardino, né, os escritos em língua latina pelo próprio Bernardino e publicados pelo padre de la Rey, e sobre esses ele faz todas aquelas observações a respeito da secura, da organização rígida, extremamente rígida do texto, que vem da escolástica, né? E, enfim, ele também extrai alguns exemplos do que ele está falando, e depois ele a partir da metade do capítulo, ele se dedica aos le prediti vulgare, né? que são prédicas, sermões de Bernardino anotado, né? por um tal Benedetto, né? que
ele menciona nessa nota que eu acabei de ler, né? Que ele era um tosador, né? Da Itália. Então, aqui ele expande mais, né? Penso eu, o autor do livro, porque ele identifica nessas anotações de Benedetto, né? A, uma possibilidade de acessar, de alguma forma, né, a, o ardor, né, do pregador, né, o ardor do santo, né, por causa da linguagem, por causa da língua vulgar, por causa das expressões, né, que ele usa inclusive em dialeto, etc. Por isso que ele fala que é difícil de que às vezes é intraduzível, né, as expressões, né, e, e aqui ele demora mais, dá exemplos e extrai trechos, né, o autor, certo? Bom, esse capítulo ele dá bem uma, uma ideia, né, um vislumbre do que era esse pregador, né, esse santo pregador, né, e a gente fica, obviamente, com aquela desejo, né, de ter sido ouvinte desses discursos. Ou não, né? Porque receber essas admoestações, né, de um santo e depois não conseguir cumpri-la, e 2 anos depois o santo está lá admoestando de novo, né? Talvez não fosse uma boa vida essa desses ouvintes desses sermões, né? Mas enfim, nós terminamos o capítulo e eu gostaria de ouvir agora, se houver, as observações dos senhores. Professor, Diga lá, Márcio. bom, tudo bom? Bom. Interessantíssimo, né? A gente vê também o conteúdo, né, dos sermões, o que acontecia na sociedade, há uma evolução muito boa, né? Pelo menos aquilo que tinha de ruim aí, dá pra gente perceber rápido, né? É, E cruza bem com muitas coisas que a gente já leu sobre a história, assim, né? Fiz umas anotações aqui, eu não esqueci que eu não dei conta de teclar e mandar teclado pro senhor. Bom, a gente começa, né, valorizando a mulher virtuosa, né? E o contrário que muitas vezes acontece, que é a objetificação da mulher, né? Ou seja, é uma coisa interessante, professor, onde tem a mulher que se enfeita demais só no exterior, é sinal que, primeiro, só a aparência importa para a grande maioria dos homens, da sociedade, infelizmente, isso, exatamente. né? E a mulher percebendo essa, vamos dizer, demanda do mercado, é isso que ela vai vender. Oferecer, exatamente. Né? Infelizmente, é igual quando eu estive fazendo a catequese sobre o matrimônio lá, expandiu, né, sobre, inclusive, ainda vou terminar essa parte, né, sobre a catequese do namoro. Eu consegui um livreto muito interessante, essas minhas mexidas por aí, fala exatamente sobre guiando, como seria um namoro de Deus, um namoro do diabo, que você deveria procurar na outra pessoa, né? E é justamente isso, valorizar a pessoa virtuosa, né? Tudo bem, a pessoa é bonitinha, te mostra atenção, ótimo, excelente, né? Vocês têm coisas em comum, melhor ainda, né? Mas também verificar a virtude, ter paciência, exercer o amor caritativo, né, com essa pessoa. E a gente vê isso muito também no Brasil, né? Às vezes, igual tem alguns desses moços conversa comigo assim, a respeito assim, você tem que ver o seguinte, o que mais essa moça tem a oferecer além da aparência? Aí eles param, pensar assim e tal. Né? Você tem que procurar virtude, né? É uma coisa que eu falava com ele, falo com a Ana Paula também, que eu tenho que solteiro. Eu chegava, conhecia uma pessoa que parecia interessante, eu saía um pouquinho, dava um passeiozinho. Aí em mês eu pensava assim, eu vou passar o resto da minha vida com essa pessoa? Mês. E cara, igual o povo de hoje, 1 ano, 2 anos, mês. Aí depois daquilo que eu tinha analisado, avaliado, não. Então tchau. Pode ser uma pessoa linda, maravilhosa, muito agradável, mas eu se visse ali certa carência de virtudes ou alguns defeitos que causariam ali
fracasso na sociedade matrimonial, eu já cortava de vez. Né? E a gente vê tanto essa objetificação aí da mulher a partir da aparência apenas, né? Aí se você vê também os outros defeitos que tem, como você já havia falado na aula anterior, né? E essa falta de modéstia, essa venda, esse leilão da aparência, né? Que também tem outras coisas aí, né? Fermentando aí por baixo, né? A gente vê É. também aí o homem pitbull aí, né? Que bate, rabugento, chato, grosseiro, violento, né? Que causa aí guerra. Que suporta a galinha, mas não suporta a esposa. Isso. A esposa É é uma muito mulher que interessante, né? Suporta a né? galinha lá, cacarejando e fazendo cocô na mesa e não suporta a esposa. Pensa bem, a falta de paciência. Então, a medida também do amor é medida pela paciência que tem com as pessoas. É, Por exemplo, pega uma mãe lá, ela é paciente com seu filho? Ela não é um filho. Tem muitas mães que a gente vê que não são pacientes com os filhos também, então e aí? Então a gente percebe também o grau de amor que elas têm por eles. é, A mesma coisa também que do marido com a esposa e vice-versa. Né? E como a gente viu em cena nesse histórico aí de guerras civis aí, e depois a gente vendo aí as guerras envolvendo os mercenários, que eu já tinha lido também, que muitos deles eram mercenários ingleses, aí já são os proto-piratas aí, é, saqueadores do mundo, né? É, esse tipo de mulher também, e acontece, está acontecendo aqui no Brasil, esse tipo de mulher objetificada, ela vai também objetificar o homem, vai escolher esse pitbull, né? Como gosto delas falarem hoje em dia, né? Com masculinidade, né? é, E, só que ela não percebe que o pitbull que é lá fora bate, quebra, mata, etc., uma hora que ele estourar dentro de casa, que vai se voltar contra ela também, claro, né? claro. Qualquer dono de cachorro doido aí, né? Como tem em inglês, né? Qualquer mad dog aí, sabe que os bichos doidos ele vai se voltar contra o dono também uma hora, né? Sem dúvida. E aí vai ser esse homem também que não vai ter paciência, vai bater, vai fazer acontecer, né? Igual a gente fica sabendo aí dessas Marias aí que vão namorar bandido e na hora, né? Se o bandido Hum, cismar que elas fizeram alguma coisa contra eles, ou mesmo que tenham feito ou não, né? Elas acabam sofrendo alguma coisa, é, isso aí. não é? E me chocou que a estatística dele de 990 mil casamentos do diabo aí, no caso ele estava acusando a sodomia, mas hoje em dia a gente vê também outras coisas, né, que são do diabo, desautorização do marido, feminismo, pais displicentes, esposos também que estão nem aí um pro outro, né, e outras coisas assim. Hoje ele teria, é o que eu falo, se ele ressuscitasse, ele morreria em seguida. É, lamentavelmente sim, né? A não ser que a É, gente sequestrasse esse, né? é, E escondesse e fizesse, colocasse ele lá só para fazer umas créditos para nós lá é, nos nossos grupos, assim, entendeu? é. Fizesse para transmitir pela internet, uma coisa assim, porque senão saísse na rua ele ia ser Ah, trucidado, né? Eu também disse isso sobre Maria, as 12 moças, tudo, né? Essas alegorias medievais que eram muito apreciadas, que eu também gosto muito. Ele parece muito com o jeito de pensar até pelo menos algum tempo atrás que eu tinha contato com gente do interior, né? é. Gente antiga pensava muito assim. Lembrou São Francisco louvor às virtudes das irmãzinhas, né? Elas andavam de mão dadas, né? Mãos dadas. Essas historinhas medievais, né, que os pregadores usam, são muito interessantes. Elas prendem a atenção da gente. Por isso que Nossa. eles podiam contar aí 4, 5 horas de pregações e ninguém afastava, né? E elas, de certa forma, são universais, né? Elas são recicladas em histórias modernas, em filmes, o Walt Disney, não sei das quantas, eles reciclam essas historinhas e colocam tudo que não presta nelas, né? Sim. Um Mas, monte de besteira lá. mas o cerne chama a atenção de qualquer ser humano, né? Bastante. Prende atenção, a gente vai acompanhando, vai convencendo, porque vai vendo a lógica da coisa. É, Isso mesmo. é, Ela convence mais fácil do que aquela exposição, né, ponto a ponto, assim, de é, bater o erro e falar o que é o certo, assim. é. Embora seja eficiente em certo... para que a gente tenha inteligência também, né? É como a fábula também, mesma coisa, chama muita atenção, né? A personificação dos animais também é uma coisa eterna, né? Isso é uma coisa desde a antiguidade, né? O Esopo, né? Puxa, Aham. antigo. Eu quando eu descobri, assim, algumas livrarias, alguns livros de fábula,
Eu até comprei alguns para poder ler, sabe? Que vai ficar assim, né? Para a criançada da família depois. É. Mas é porque são muito interessantes mesmo, Hum. né? Já os pregadores aí, né? Até eu estava pensando justamente quando você estava falando e lendo aí, os pregadores são os profetas que vêm antes do castigo divino. Então, nós não temos profeta, mas Deus manda, né? Pela internet, pelo menos, né? Deus, na internet tem profeta demais, nossa senhora. Tem os falsos e verdadeiros, mas Tem. manda os leigos. Manda, lei, manda. É porque hoje também é difícil de mandar gente religiosa, né? Também. E é difícil também ter público, né? Porque a É. gente vê assim, umas coisas interessantes na internet, aí o senhor lendo sobre a vida dos santos, né? Aí na hora que vai ver no dia das ações, tá, aí vai ver uma bobagem qualquer lá, milhões de visualizações. Isso é porque não. Isso, né? É porque tá fora, assim, as coisas que são mais ou menos fora do tempo não estão comentando as coisas que estão acontecendo agora, não atrai, né? Novidades, né? É, Novidades, nossa. Né? as coisas não atraem, né? Tem que estar comentando o que está saindo agora no noticiário, aí atrai, né? X, né? Tendência. É uma técnica, inclusive, que pode ser usada por qualquer um que queira se dar bem, né? Sim. Nas mídias. Eles É isso, é aquele, como é que chama aquele? React, que o cara pegar uma fala de um e começar a reagir àquilo, né? Ou criticar, ou concordar, enfim. Isso também dá muito público, né? Bastante. Nem precisa ter conteúdo, é só usar o conteúdo que os outros já deram, criticar, elogiar, uma coisa ou outra. React hoje é uma febre. Da outra parte também que você leu aí dos mercenários, né, que aprontaram isso tudo, que não vou nem falar, porque já. É isso mesmo que eles faziam e dizem, né, que isso mesmo nas guerras atuais ainda acontece, em menos proporção, mas ainda acontece, que são os crimes de guerra, inclusive, mas são abafados principalmente pelos vencedores, né? Os abusos são cometidos demais. E aí que eles veem, né, o castigo divino também por isso aí, né? A guerra, a fome, a peste, essas várias formas, né? Isso, e aí, quem financiava os condottieri? Os ricos de lá, os narigudos. Como é que eles faziam? Os nobres que estavam querendo se defender ou esmagar sua própria população contratavam esse pessoal a peso de ouro, mas endividando-se com a usura, tá certo? Esse era o esquema. Aliás, a usura está por trás de todas as guerras que já existiram no mundo. Se o mundo não tivesse usura, as guerras seriam absolutamente limitadíssimas na história do homem. Tá? Então, a usura, ela sustenta a guerra. Não houvesse usura, não haveria guerra. O homem, porque a tendência do homem é sempre tentar a paz, porque ele é muito mais eficiente, até do ponto de vista econômico, até do ponto de vista material. A guerra é mais eficiente, né? Por isso é que o Chesterton falava que todas as guerras são religiosas. Todas as guerras têm um fundo religioso, um fundo de visão de mundo que é religioso. Porque o pessoal na época dele, né, ficavam reclamando, até hoje eles reclamam, das guerras religiosas que destruíram a Europa, depois lá na França, não sei das coisas. Ele falou, meu caro, toda guerra é religiosa. Não existe guerra que não seja. Então, porque a tendência do homem inteligente, né, é conviver bem com os vizinhos. Só em última instância você briga. Porque briga, ele vai te dar. Você vai, para brigar, você vai ter que sair do que você está fazendo para brigar com o outro. Você vai ter que largar da família para brigar com o outro. Você coloca em risco a sua vida. Então é custoso do ponto de vista material guerrear. E só, então,
se possibilita isso com a usura, o sistema da usura. Justamente financia a coisa, né? Pois é, ué, exatamente. É porque não tem guerra sem dinheiro. E quando o dinheiro é fácil, vem com a usura. Né? Que hoje a usura é muito mais sofisticada, né? Porque tem as emissões de moeda dos governos que é um tipo sofisticado de usura. E já ouvi falar, por exemplo, do dólar, que praticamente imprime dinheiro assim, a rodo, Direto, direto. e que não perde valor, né? Não perde porque o mundo inteiro usa, né? Lá para os Estados Unidos não gera inflação, né? Exatamente. Então, se, não, Diga. se você quebrar as impressoras de dinheiro do mundo, a guerra para na hora. Todas as guerras. Uhum. A Todas as gente guerras. vê também quem imprime o dinheiro também são os narigudinos, né? Ora, claro, mas é óbvio. É óbvio. E isso eu vi também que os maiores promotores de guerra do mundo foram os narigudos e os países que os acolheram, né? Claro, claro. Que não os expulsaram. Né? Isso. Nova York, Londres, Genebra, que mais? Amsterdã e aí o próprio Ali é o controle todo do mundo, tá por ali, né? ali. Daqui Historicamente, Historicamente. Napoleão, bom, dizem que Napoleão disse que há três coisas que são necessárias para vencer uma guerra: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Porque tem que ter suprimento, né, professor? Tem que ter suprimento e logística, né? Exato. Porque sem a logística você não faz nada. Não dá conta. Não tem suprimento de munição, por exemplo, né, de alimento, de farda, de borda, de equipamento hoje em dia. Sistema médico. Então, o médico tem que ter muito bem funcionado, porque senão rapidinho paralisa tudo, né? Medicamento, fluxo de medicamento, né? Para tratar, enfim. Um míssil custa $55.000. Eu fiquei impressionado. Não, tem isso. 55 milhões de dólares. Milhões? Um míssil? Ah, não. 55 mil dólares você não compra nem a carcaça do míssil. O míssil, esse míssil pode ser daqueles mísseis antitanques mais simples, né? Mas isso é uma balinha. É uma balinha, não é míssil, não. É uma balinha voadora. É uma balinha. Os cruzeiros já são milhões. Intercontinental balístico. Nossa senhora. Não, é uma coisa absurda o custo. A hora de voo de um caça também é algo assim. A gente não imagina quanto que. Custa muito dinheiro. E rapidinho se paralisa uma guerra sem dinheiro, né? Ou então alguém é derrotado muitas vezes por falta de suprimento. Né? Por isso que eu falo, a usura é tudo na guerra. Ela. É um negócio horroroso, né? Então, esses condottieri lá da Itália, eles agiam assim, né? Do mesmo jeito, contratando a peso de ouro e depois tendo que pagar o empréstimo aos narigudos lá. Por isso que, enfim, as cidades eram destruídas economicamente, né? Sim, exato. Destrói um para construir o outro, né? Ou seja, e é engraçado também o seguinte, pessoal, as guerras atuais também, elas estão hoje em dia voltando muito para esse sistema de mercenário. Agora eles chamam de Private Military Company, né? Então, companhias militares privadas. Então, hoje a gente tem mercenário de gravata. tem, eles vão lá, conversam, bate papinho, manda um monte de gente lá que tem experiência em guerra ou de treinamento ali, né? E esses condottieri aí da guerra antiga, eles tiravam muito do lucro nesse ponto também. Eles roubavam o que eles podiam, o que eles não podiam roubar, eles destruíam, matavam, sequestravam as pessoas importantes da cidade, pediam um resgate, então montavam um cerco na cidade, né, para a Idade Média, pediam tributo, senão eles invadiam, faziam acontecer. Isso é uma loucura, uma loucura. E o São Bernardino, né, pregando lá, falava muito na paz aqui, ó, e muitas vezes igual uma coisa que me lembro depois ali do Pax Domini sit semper vobiscum, que a gente vê na missa, né? Ou seja, Deus chama para a gente fazer as pazes com Ele, né?
ter conformidade da nossa vontade com a dele, que é importante, então, a gente conhecer aí a fé, a moral, discernimento da vontade de Deus pela providência nas falas segundas, né? E... Sim, diga, professor. Não, o que Deus quer é a gente fazer a paz com ele, porque o resto vem por consequência, né? A justiça, buscar a justiça de Deus, né? E tudo o resto irá para acréscimo. E é importante isso, né? E às vezes eu falo também da gente meditar para poder descobrir, entender essas coisas, mas não é aquela meditação que o senhor tem ouvido falar aí de 2 horas por dia. Não é não? Pô, achei que era essa, ué. Obrigatória? Retiro, tudo que ela está contando. Tem até um livrinho que eu adquiri, e até uma coisa interessante que esse livrinho fala 1/4 de hora por dia. Eu falo isso, eu não vou ler esse livrinho. Mas Santo Afonso, Santa Teresa, eles falam, se você tiver 1/4 de hora por dia de meditação, você vai largar o pecado. Agora, se você desistir da oração, você vai acabar caindo em pecado. Claro. Né? Então, 1/4 de hora, até meia hora, já tá bom demais. Né? Nossa Senhora. Não é 2 horas, não. Por favor, né? Muita gente pensa assim, acho que o mais é daqui dispensa. Não, eu sei disso. Eu não consigo nem fazer nem 10 minutos. Eu sei disso. Homem razoável não pensa isso, não. Exato, não dá, né, pessoal? Então, pegar uns 15 minutos, 20 minutos assim, se às vezes der alguma, como se diz, né, como diz a revisão Bento, né, se a graça de Deus prolongar essa oração, vai chegar no máximo meia hora. Mas aí você não pode contar. Mas aí você não pode contar com isso, né? A graça de Deus, ela sopra onde quer, né? Exatamente. Então, assim, porque senão o pessoal vai achar que eu faço parte daquele... Não faz, não? Daquele povo. Daquele povo. Você pensa nisso no sentido de povo em inglês, né? Aquele povo de Deus, né? Então, aí, não, esse pessoal eu faço parte. Nunca fiz. Já até me chamaram lá. Eu já fui uma vez com um colega de escola para ver e tal, assim, isso são grandes coisas. Não fui mais. Só de curiosidade, nunca me envolvi nessas coisas, desse povo de Deus. Você traduz aí a parte em inglês, a parte em latim, você vai descobrir exatamente o que Imagino. Doutor, falei demais, então. Obrigado, tá? Obrigado você, meu cara. Muito bom esse papo. Mais alguém tem alguma observação? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana. Uma grande festa hoje da igreja, né? Santo Alberto Magno. E segunda-feira, se Deus quiser, a gente se encontra aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Alberto Magno, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.